Hoje é sábado, 4 de abril, de um tempo que a gente já nem sabe mais qual é, né? De repente um dia a gente acorda, sai para trabalhar e quando a gente volta, o nosso mundo virou de pernas pro ar. E agora? Olá, pessoas queridas que fazem parte dessa nossa adorável rotina. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Márcia e esse aqui é o nosso canal Adorável Rotina. Gente, eu tinha preparado um roteiro para gravar esse vídeo, mas eu resolvi improvisar e falar o que eu tô sentindo. A ideia desse vídeo no início, né, eu pensei assim, eu vou lá, vou conversar com as meninas sobre tudo que tá acontecendo, até meninas e meninos, né, porque temos muitos meninos que assistem esse canal. Aliás, muito obrigada a todos que fazem parte dessa adorável rotina. E principalmente, né, nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, né? Um distanciamento social por conta de uma pandemia, né? Causada pelo coronavírus. Nossa, quanta informação, né? Desde que isso tudo começou, eu tive muita dificuldade, confesso a vocês, para me reorganizar, para me reestruturar. Falando com uma amiga, ela até me falou, a gente perde o chão. E é isso que eu senti que eu perdi o meu chão. Calma, não vai ser um vídeo triste. Assiste até o final que eu te prometo que eu deixei a cerejinha do bolo lá pro fim. Mas assiste desde o início que assim vai ficar mais fácil, a gente vai conseguir se entender melhor. Pois então, né? O que acontece? De repente a gente sai para trabalhar e quando volta a gente é informado que vai ter que permanecer em casa pelos próximos dias, que não sabemos quantos serão. E aí, né? E a gente fica em suspenso porque ao mesmo tempo que uma decisão tão drástica é tomada, né, que vai afetar a economia global, né, para numa maneira desesperada, eu acho que eu diria assim, né, de tentar conter um vírus que está se espalhando muito rapidamente pelo planeta. No primeiro momento eu não sabia o que fazer e eu confesso para vocês que não saber o que fazer é algo que me assusta. Ai, que susto, meu Deus do céu! Jesus Cristo! Puta que pariu! Porque normalmente eu sou aquelas pessoas que sempre tem o plano A, o plano B, o plano C e o plano D. Eu tinha muitos planos, mas eu não imaginava, né, embora eu tivesse muito atenta ao que estava acontecendo nos países asiáticos, na China e tal, prestei muito atenção desde o início, desde lá de janeiro, desde janeiro quando começaram os primeiros rumores de uma possível pandemia, mas vocês sabem que a China, né, eles têm um outro tipo de governo, então muitas informações elas não vêm na mesma velocidade que vem aqui para nós, né, principalmente aqui no Brasil, que a gente, graças a Deus, tem a liberdade de imprensa, né, que permite que as informações sejam divulgadas a todo momento. Eu já vinha um pouco atenta ao que estava acontecendo, mas ainda era muito distante, então confesso a vocês que ficava triste, né, vendo aquela situação, mas eu desligava, eu terminava o Jornal Nacional, a minha vida seguia ao normal. No outro dia eu acordava cedo, ia pro meu trabalho, vinha aqui pro ateliê e parecia que as coisas iam continuar assim. No dia 17 de abril, quando foi decretado aqui a questão da quarentena, na verdade um distanciamento social, então as pessoas imediatamente, né, eu e minha família nos colocamos em isolamento. Uma medida de precaução para evitar grande parte da população se contaminasse ao mesmo tempo. Enfim, essas informações todas que acredito vocês estejam cansadas de saber. No dia 17 de abril foi a última aula que eu dei lá na escola. E por coincidência eu fui a última pessoa a sair porque eu fiquei organizando a sala. E ao mesmo tempo que eu organizava a sala, eu tinha levado uns cachepozinhos, umas coisinhas para enfeitar. Eu senti uma tristeza tão profunda, tão imensa, e eu não entendi por que eu estava sentindo aquilo, sabe? Que eu pensei assim, nossa, mas vai ser só 2 semanas no máximo, daqui a pouco a gente já tá voltando. O meu lado racional dizia isso, mas o meu coração dizia que não. Sabe? E aí eu fiquei naquele dilema e eu saí de lá pensando, mas por que eu tô tão triste?
né? É só uma paradinha estratégica, daqui a pouco a gente volta. Só que daquele momento em diante, gente, eu acho que a minha ficha foi caindo. E eu comecei a entender que não era uma simples paradinha, que as coisas não eram tão simples como pareciam. E desde esse momento eu comecei a buscar informação, a tentar entender, e aí daqui a pouco era um e-mail dizendo que uma atividade que a gente tinha programada foi cancelada, daqui a pouco era aula na faculdade que tinha sido cancelada. Enfim, gente, eu tava gestando muitos sonhos, eu tava naquele período, sabe, e todos os meus projetos eu encaro eles como se fossem filhos. E aí, de repente, né, o primeiro projeto foi o da escola, que eu estava muito feliz, porque eu ia começar a lecionar uma disciplina nova, né, que é projeto de vida. Tinha fechado várias parcerias com a Universidade Federal, que iam apoiar esse projeto lá dentro da escola. Enfim, as crianças estavam muito felizes. Eu estava muito feliz. Num dado momento, né, eu soube que, por exemplo, eu comecei a acompanhar todas as notícias 24 horas. Eu acho que eu até, algumas pessoas dizem que eu exagero um pouquinho na busca por informação. Mas eu prefiro ser assim, gente. Isso é uma característica minha. Eu acho que a informação é a maneira que a gente tem de se manter atento, né? Então, e por conta da minha profissão, eu já comentei aqui que eu sou jornalista, eu estudei comunicação, então assim, eu já tenho esse hábito de acompanhar as notícias. E nesse momento em que as coisas estavam nessa gangorra, né? Para mim foi até uma forma de acalmar, entendendo o que realmente estava acontecendo no Brasil, né, que estava acontecendo na minha cidade, Porto Alegre, no meu estado, no Brasil, no país. Então eu fui conseguindo juntar todas essas informações para que de alguma maneira eu pudesse me preparar emocionalmente, inclusive. Porque as pessoas acham, né, que pelo fato da gente ser otimista, a gente vive no oba-oba. Não, vai dar tudo certo, uhul, Deus ajuda, não, é só ter fé. Gente, mas isso aí é bobice, né? Eu acho que ser otimista é esperar que o melhor aconteça, mas estar preparado para as coisas que a gente não quer que aconteça, porque o simples fato de eu não querer que aconteça não significa que não vai acontecer, mas eu posso agir para fazer com que aquilo não me afete tanto. Mas para que isso aconteça, eu tenho que me preparar. E foi isso que eu fiz. Eu mergulhei fundo, eu tive assim, eu diria que até alguns dias atrás eu estava em profundo sofrimento, eu estava realmente sentindo um luto. Eu estava vivendo enlutada, sentindo a perda. Nesse meio tempo, até inclusive, eu acho que quando me doeu mais mesmo, assim, que me bateu, né, até porque eu fiquei muito tempo sem ir ver os meus pais, por conta de estar tocando vários projetos ao mesmo tempo, e eles nem moram tão longe de mim. E aí, nesse momento que veio a quarentena, eu me liguei que eu não ia poder ir lá. E aí, eu acabei sabendo que uma pessoa na cidade deles, né, estava contaminada com o coronavírus. E é uma cidade pequena, onde todas as pessoas interagem, né, as pessoas entram nas casas umas das outras. É cidade do interior, isso faz parte da dinâmica da cidade. Quando eu soube que o vírus estava mais próximo do que eu imaginava da minha família, aquilo me deu um profundo desespero. E eu comecei a pensar até, inclusive, na hipótese de acontecer alguma coisa para os meus pais e eu não estar lá, né? E também fiquei sentindo muito porque a responsabilidade ia cair todas nas costas da minha irmã, né? Que tá lá cuidando deles, e o meu pai ainda é daquelas pessoas que só acredita vendo. E eu espero que ele continue duvidando, mas dentro de casa. Enfim, gente, porque não é estatística. Tem um nome, tem um sobrenome, tem um filho, tem um neto que vai sofrer com isso. E não tem como a gente ficar indiferente neste momento. Se vocês estão conseguindo levar uma vida com naturalidade, com normalidade, eu não sei o que eu vou dizer, entendeu? Mas em algum momento, preparem-se, porque a ficha vai cair. E eu acho que quanto antes a gente estar preparado para as possíveis situações, é melhor. Nós precisamos guardar as nossas energias, guardar as nossas recursos financeiros para eventuais necessidades. O que é uma necessidade?
Alimentação, gente. Alimentação é a necessidade básica. E se não faltar alimento para ti, que tu possa ter recurso para alcançar para o teu irmão, para o teu vizinho, para a pessoa que tu tá vendo que tá precisando de alimento. Eu expliquei para vocês um pouquinho do cenário pelo meu ângulo, né? Pelo meu ponto de vista. Bom, então, recentemente, há 2 dias atrás, mais ou menos, o Ministério da Saúde autorizou e recomendou o uso de máscaras caseiras para a população em geral, para evitar que as pessoas consumissem os EPIs, as máscaras que eram destinadas, né, as poucas máscaras que existe disponível no mercado, que seriam destinadas aos profissionais da saúde, que são as pessoas neste momento mais visadas. Então, houve muito questionamento, houve até algumas discussões em perfis, né, principalmente no Instagram, algumas pessoas incentivando o uso dessa máscara, ensinando a fazer. Outras pessoas achando que isso era oportunismo, que não havia necessidade. Mas o que tudo se sabe neste momento, hoje, dia 4 de abril, sábado, é que o Ministério da Saúde está recomendando a utilização dessa máscara. Pode acontecer que amanhã eles digam outra coisa e tudo que a gente falou aqui não tenha utilidade nenhuma, mas hoje isso tem utilidade. Então, gente, diante de tudo o que aconteceu e que a gente tem visto, né, essa ideia surgiu depois que aconteceu um episódio relacionado a uma amiga chamada Estefânia, né, que tem um perfil lá no Instagram, vou deixar o arroba dela aqui. A Estefânia, desde o início, né, a Esté, para os amigos, ela demonstrou uma preocupação muito grande em relação a essa pandemia, né? E a Esté, como todas nós, né, somos mães, temos filhos, temos famílias. Financeiramente a gente não estava preparada para uma situação dessa. Então, a Esté foi uma das primeiras pessoas que eu acesso, né, que comentou sobre. No início era uma brincadeira, né, de usar a máscara de crochê, e como eu falei para vocês, eu não levei muito a sério, porque, gente, usar máscara é um hábito nos países asiáticos. No Japão elas usam muito máscara de crochê, tem todo um procedimento com forro e tal para se usar. Polêmicas à parte, então foi motivada da Estefânia, da Esté. Eu, em parceria com uma outra amiga chamada Heloísa, que também tem um canal aqui no YouTube que eu vou deixar para vocês. A Heloísa também é uma pessoa que está muito atenta às informações, ela é uma pessoa que tem bastante conhecimento. Então juntou a minha iniciativa, juntou a história da Esté, a preocupação da Esté. A gente brinca que a Esté é aquelas pessoas que o sonho dela é a paz mundial, e é verdadeiro, gente. E um outro ponto, a Heloísa, que é uma pessoa extremamente dinâmica, inteligente, proativa, né, assertiva. E eu, que vocês já conhecem, que sou maluca, então a gente teve uma iniciativa, né? A gente entende que sim, essa máscara caseira, ela é um paliativo em relação ao vírus, mas essa máscara, ela pode incentivar ações de carinho, de proteção. De vez em quando eu tenho que interromper o vídeo porque os vizinhos estão conversando, estão entrando e saindo e bate o portão, então eu perco um pouquinho a linha de raciocínio. Mas então, deixa eu contar para vocês a ideia, né? Então, qual é a nossa ideia? Sabemos, sim, que o uso da máscara, né, de proteção caseira, ela é um paliativo, ou seja, ela é uma tentativa, né, de criar uma barreira para impedir que você, caso esteja com o vírus e esteja assintomático, não espalhe ele, né, falando assim a grosso modo, não espalhe ele no ar, né, e dessa forma contaminando outras pessoas que podem não ter a mesma sorte tua, né, e a doença, né, evoluir para um estágio mais grave, onde haveria necessidade de uma UTI, enfim. Gente, são tentativas e todas as tentativas para o bem são válidas.
Pensando nisso, né? E diante de algumas situações, nós somos motivadas, eu e a Heloísa, a partir da fala de uma amiga em comum, a Estefânia, que desde o início dessa pandemia ela estava muito preocupada com a situação das pessoas que não teriam recursos para enfrentar essa pandemia. Porque nem todo mundo pode ficar em casa, nem todo mundo tem uma casa em condição, né? Muitas pessoas têm muitos filhos que, se saírem da escola, correm o risco de não ter alimentação. Enfim, gente, nós sabemos que o Brasil é um país, né, onde há uma discrepância muito grande social. Então tem pessoas que têm uma condição muito boa e a grande maioria tá lá na base até antes da base da pirâmide. E a Esté, em todos os momentos, manifestou essa preocupação, né? E a Esté, o tempo todo, conversando conosco, manifestando essa preocupação que também é nossa, né? Justamente com aquelas pessoas que estariam desamparadas em termos de assistência. E a Esté foi uma das pessoas que mais incentivou o uso dessas máscaras caseiras, né? Porque o raciocínio era melhor alguma coisa do que nada. Coincidentemente, foi uma decisão que o próprio ministro, né, Luiz Henrique Mandetta, aqui do Ministro da Saúde, até então, né, estou gravando esse vídeo, acredito que ele ainda seja o nosso ministro, espero que continue, confirmou que sim, é uma medida eficiente. Então, eu e a Elo, né, tivemos a iniciativa de convidar vocês para uma campanha de solidariedade. E o que seria essa campanha? Muitas artesãs, né, estão tendo, estão podendo vender essas máscaras que são feitas com muito carinho, com muito cuidado. E aí aqui entra uma opinião pessoal minha. Eu acho que tudo que é feito com as mãos tem muita energia, tem muito poder, tem muita força. Inclusive as minhas amigas que dizem, eu tô produzindo para doar, e eu digo para elas, então quando tu estiver produzindo essas máscaras, mentaliza coisas boas, mentaliza saúde para quem for usar. Então eu acredito sim que o produto artesanal, se ele não é eficiente, eficaz no combate do coronavírus, eu tenho certeza que ele vai ser muito eficiente para trazer boas energias para as pessoas que estão usando. Porque, gente, nós estamos conectados por uma grande energia. Todos somos energia. Aqui está passando energia. E aí, então, pensando nisso, nós elaboramos uma carta para aquelas pessoas que estão produzindo e tiverem interesse, né? Essa carta, ela está orientando, né, como a pessoa deve utilizar a máscara, a forma correta, alertando ao fato de que a máscara é uma barreira, enfim, há necessidade sim de se manter, de se fazer as outras medidas recomendadas pela OMS, né? No sentido de tentar diminuir o máximo possível, né, e manter o achatamento da curva, enfim, todas aquelas questões, aqueles termos que tá todo mundo sabendo quais e eu não vou entrar aqui para esse vídeo não se alongar. Então eu vou ler para vocês essa carta e quem tiver interesse e quiser vai ficar disponível nos nossos Instagrams, tanto no meu, na Esté, da Estefânia e da Heloísa, vai estar lá disponível para que vocês peçam o conteúdo dessa carta, para que vocês coloquem junto com as máscaras que vocês estão produzindo, que estão colocando à venda ou que estão doando, para que a gente possa fazer uma corrente de solidariedade e também de informação, e para que a gente também possa desmistificar essa ideia do que o que é feito caseiro, artesanalmente, não serve, né? Que é só o que é produzido pela indústria é que tem valor comercial. E não é verdade, gente. Nosso trabalho ele deve ir além do valor comercial. Ele deve ter um fator social ali junto, grudado. Você está recebendo um carinho, um cuidado a mais. Capricho e amor fazem parte da confecção da sua máscara. Sim, ela é só sua e de mais ninguém. Dias difíceis ainda virão, mas com empatia e compaixão, vamos superar esse momento que servirá para exercitarmos
um pouco mais essas virtudes que, às vezes, esquecemos devido ao nosso turbilhão diário. Então, se você precisar sair de casa por algumas horas, vá de máscara e volte correndo para casa, rapidinho, para os seus verdadeiros amores e para quem realmente importa. Faça seus afazeres e não toque na frente da máscara. Ao chegar em casa, retire somente pelos elásticos e já a coloque em uma vasilha com água e sabão, deixando-a de molho por alguns minutos, enxaguando-a e após sua secagem por completo, passar a ferro. Tente não demorar no seu rolê e caso isso seja impossível, providencie outras máscaras para poder substituí-la durante o trajeto, pois ao primeiro sinal de umidade você deverá trocá-las, por isso todas devem estar em plásticos individuais para o descarte. Por que usar a máscara? A Covid-19 ainda é uma incógnita para o meio científico, logo lidar com um desconhecido não é tarefa fácil. Sabemos que existem acometidos pelo vírus que são assintomáticos, então podem demorar mais tempo para que os sintomas comuns apareçam. Por conta disso, uma pessoa pode estar infectada e não saber, e com isso, ser o portador aos que estiverem por perto. Nesse caso, a máscara é um auxílio para que os EPIs fiquem à disposição dos profissionais da saúde, que estarão lá na linha de frente dessa guerra. E além disso, ela irá dificultar uma possível contaminação durante as suas atividades na rua. O uso de máscaras caseiras é uma medida preventiva que o Ministério da Saúde adotou neste momento para maximizar a proteção e minimizar a pandemia. Queremos disseminar esse sentimento de que, por mais que pareçamos estar desamparados, temos umas às outras, que se apoiam e suportam as agruras que uma situação de risco possa nos colocar. Estamos juntas, por nós e por vocês. Se cuidem, por nós e por vocês.